Querido irmão, querida irmã, que está na sua casa, ou no carro, ou em qualquer outro lugar onde você pegue um sinal de internet, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo registrou Mateus, no capítulo de número 6, e nós vamos ler o versículo que é o tema da nossa meditação nessa tarde, versículo 6. Mateus 6, 6. Esse é um texto bem conhecido, bem falado, e é um texto que eu creio ser bastante apropriado para esse tempo que nós estamos enfrentando. A palavra do Senhor diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mais uma vez, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Queridos irmãos, na semana passada, nosso irmão evangelista Rodrigo Gonçalves esteve trazendo a palavra do Senhor nesse nosso momento de oração, nessa tarde de oração. E ele esteve trazendo alguns tópicos do livro de Daniel, a oração de Daniel registrada no capítulo de número 9. E eu queria chamar a sua atenção para o início daquele capítulo 9 de Daniel, quando o profeta diz que ele entendeu o tempo que Deus tinha para aquela nação ali na Babilônia. Ele entendeu à luz do profeta Jeremias. E eu queria destacar isso, que o Senhor levanta entendimento, mesmo para os seus profetas, mesmo para aqueles que muitas vezes nós trazemos apenas para o nosso coração, que eles obtiveram uma visão, obtiveram uma experiência mais espiritual, no sentido mais distante às vezes que nós imaginamos, foram tomados, tiveram sonhos ou tiveram visões, mas ali naquele texto Daniel mostra que lendo e ouvindo o que for a revelação de Deus através de Jeremias, ele pôde então discernir o tempo que eles teriam que estar ali na Babilônia. Daniel 9, e você pode conferir depois ali na sua Bíblia. Aqui não é diferente. Jesus está tratando e revelando a vontade do Senhor a respeito da oração, ensinando aquelas pessoas que andavam com ele, multidões, discípulos, seguidores, às vezes mais distantes, às vezes mais perto, mas Jesus está trazendo palavra revelada do Senhor para a questão da oração. E nesse trecho que nós estamos trabalhando, o Senhor Jesus está fazendo uma comparação entre aqueles que têm um prazer de orar de forma que sejam vistos, e Jesus os chama aqui de hipócritas, versículo de número 5, e Jesus dá algumas características desse tipo de oração, ou desse tipo de pessoa que faz essa oração. Ele diz: gostam de orar em pé, nas sinagogas, cantos das praças, para serem vistos dos homens. E Jesus então adverte que eles já receberam a recompensa que eles buscavam. Se era visibilidade, se era destaque, então pronto, já está resolvido. Quando nós chegamos em dias como esses nossos que nós vivemos, irmãos, nós estamos muitas vezes num sentido bem ao contrário do que o Senhor mostra nesse versículo 5. Porque se tem algo que eu posso afirmar para os irmãos, é que tem muita coisa dentro do nosso coração nesse tempo que a gente tem receio de revelar, que a gente não consegue externar com firmeza. Porque esse é um tempo extremamente desafiador para todos nós. E eu quero afirmar aqui, irmãos, que eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que está passando indiferentemente nesse tempo. Não conheço ninguém que está olhando para esse tempo e passando de maneira despercebida,
indiferente, displicente. Conheço sim, e vejo muita gente irresponsável. Mas sempre que ouvimos uma notícia um pouco mais próxima de nós, o nosso coração aperta. E nessa hora, a gente tende a ficar um pouco mais recluso, um pouco mais quieto. A gente para e não abre muitas vezes nem para os amigos mais próximos, mas a gente de fato carrega algo no nosso coração. Pode ser um temor muito grande, pode ser uma dúvida muito grande, uma inquietação, aquela pergunta que não quer calar: será que eu, passando por isso, vou passar de forma sadia? Mas o fato é que num tempo como esse, queridos irmãos, o Senhor, o nosso Deus, Ele coloca diante da minha vida e da sua vida aquilo que nós carregamos no nosso coração. Nós temos a revelação do Senhor no sentido de que Ele mostra aonde está apoiada a nossa confiança, onde está apoiada a nossa fé de verdade, onde nós temos buscado sustento, força, vigor para continuar nessa nossa toada. E quando Jesus fala sobre essas questões de orações, Ele nos dá alguns pontos muito chaves nesse versículo que nós lemos. O Senhor Jesus diz para que a gente não faça como aqueles que desejam ser vistos. E eu creio, queridos irmãos, que nesse tempo em que a gente, nos momentos de quietude, a gente se pergunta tantas coisas, nós podemos aproveitar muito bem dessa palavra que o Senhor nos dá, numa tarde como essa, num momento quanto esse, a gente pensar naquilo que o Senhor fala nesse versículo. E a primeira palavra que eu gostaria de meditar com você é a palavra intimidade. A palavra que mostra que é um momento realmente de segredo sendo aberto, um momento apenas uma pessoa e mais outra, aquele momento íntimo, intimidade. E o Senhor diz assim: quando você for orar, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Irmãos, Jesus está dizendo que quando nós temos de fato algo para expressar que seja aquilo que vai mais íntimo do nosso coração, nós devemos aprender exatamente como você faz em outras situações que você quer exclusividade, que você quer aquele momento em que outras pessoas não precisam saber ou não devem saber, aquele momento em que você de fato quer se abrir de um jeito que você só fala em determinados lugares e em determinadas situações. Nenhum lugar é tão íntimo quanto o seu quarto. Nenhum lugar é tão precioso no sentido de que ali você mostra quem você é de fato. Ali o seu corpo é desnudado, ali os seus pensamentos são expostos, ali o seu gosto, aquilo que você toca no seu celular, as coisas que você vê, que você ouve, as músicas que são mais atraentes para você, tudo aquilo ali você guarda dentro daquele seu lugar de intimidade. E Jesus fala exatamente essa questão quando Ele fala assim: quando você precisar falar alguma coisa que de fato seja abrir, expor, faça isso num local onde você está distante dos demais, distante dos barulhos, distante de intervenções que roubam a sua atenção, distante de qualquer coisa que possa parecer que você está em algo mais público, e ali, nesse lugar, de uma forma que você se demonstre de fato como você é, que você abra o seu coração, e você exponha as suas dores, os medos, as tristezas, tudo isso, faça nesse lugar. Feche a porta para que você esteja ali, e ali, nesse tempo, realmente exerça algo que Deus te concede, que é ter intimidade com Ele. Eu acho fantástico esse versículo, queridos irmãos, porque hoje é um dia em que nós estamos
trabalhando com jejum e temos colocado isso de forma pública. Estamos cumprindo nossa Constituição, estamos cumprindo a palavra de Deus, estamos cumprindo uma determinação do nosso presbitério, estamos juntos como igreja e igrejas, estamos de fato de uma forma pública colocando um caminho, uma direção, um olhar comum. Mas ao mesmo tempo, querido irmão, cada um de nós nessa hora, de uma forma particular, pode se colocar diante de Deus. E nada mais propício, porque aqui no templo estou pregando para uma câmara, não há mais ninguém aqui no sentido de outros irmãos participando desse momento, mas você aí, aonde você está nessa hora, você tem total liberdade de poder se curvar e falar com Deus e perceber que a nossa oração não é algo etéreo, não é algo perdido, não é uma palavra para o cosmos, não é uma palavra para um objeto que talvez as pessoas às vezes cultivem como um ponto de superstição, mas é ter a coragem e a convicção de entender que o nosso Pai, em secreto, Ele está conosco e acalenta a nossa vida, o nosso coração nessa hora. O local de intimidade é onde a gente chora pelas derrotas. O local de intimidade é onde a gente pode abrir o nosso coração e dizer: Senhor, não tem dado. Eu tenho tentado muitas vezes, mas eu tenho falhado. O local de intimidade é onde a gente pensa: Senhor, será que eu posso confiar no que eu tenho ouvido? O local de intimidade é onde a gente pensa nos nossos dirigentes políticos e fica pensando assim: Senhor, será que o Senhor não tem visto quanta disputa, uma doença que se tornou política, uma cura que é disputada porque alguém quer eleição daqui a pouco. E não importa se nesse tempo muitos vão cair, como tem caído. Não importa se nesse tempo famílias e famílias têm sido atingidas pela dor, mas o que importa é o foco eleitoreiro lá na frente. E ali, diante do Pai, em intimidade, nós podemos pedir: Senhor, livra-me disso, no nome santo de Jesus. Que eu possa ver a verdade, que eu possa, Senhor Deus, ter clarificado no meu coração o que o Senhor está fazendo nesse tempo. Muitos cristãos estão sendo chamados à Tua presença, Pai. E se eu for chamado hoje? Me ajuda, Senhor Deus, para que eu possa ser encontrado, como o Senhor mesmo disse na Tua palavra, um dispenseiro fiel, aquele que pode chegar diante do Senhor e receber o Teu abraço, e não uma dura punição. Intimidade com o Senhor. Mas há uma segunda palavra, querido irmão, que o Senhor Jesus usa nesse texto, que é a palavra recompensa. E nesse texto, o Senhor Jesus diz que, orando ao Pai, que está em secreto, o Pai que nos vê em secreto, recompensa aquele que se levanta para orar dessa forma. A palavra recompensa, querido irmão, tem a ver com a questão de retribuição por algo feito. A palavra recompensa tem a ver com recebermos algo que é um prêmio, algo que é bom, algo que tem um viés de fato de prazer, de conquista, de ter atingido um objetivo, uma meta, de realmente alcançar o direito de receber algo, seja monetário, seja um agradecimento, seja uma satisfação pessoal, seja de fato um entendimento de que cumprimos algo e conquistamos. E Jesus então diz: olha, se você fizer dessa forma, se você orar no secreto, se você desfrutar da intimidade com o Pai vai ainda além de tudo isso, de te dar consolo, de te dar a companhia dele, Ele te recompensará. E falar em recompensa, irmãos, nesses nossos dias, muitas vezes nós temos um certo receio por conta de esbarrarmos em algumas teologias bem tortas que têm sido colocadas diante dos evangélicos, diante dos cristãos. Nós às vezes corremos o risco de alguém interpretar de uma forma equivocada, mas o fato é que Jesus diz que o Pai que nos vê em secreto traz recompensa sobre nós. E aí, quando eu penso nessa palavra, querido irmão e irmã, eu queria
em primeiro lugar, dizer para você que talvez uma grande recompensa que nós possamos ter nesses dias é ter prazer em andar com Deus. Ter satisfação de pensar que mesmo andando no vale da sombra da morte, mesmo passando por tremendas agruras, o Senhor não apenas está conosco, como o Senhor nos faz sentir deleite em andar na presença dEle. O Senhor nos dá vislumbres de situações que nos alegram, que nos enchem, que nos comovem. Por exemplo, a alegria de família. Tempos em que nós temos visto famílias que estão se rompendo porque agora estão juntas, quer dizer, fica patente que antes não poderiam estar juntas, que não se suportariam. Porém agora, juntas, muita coisa é levantada, muita coisa que foi varrida debaixo do tapete é trazida à tona. No entanto, quando nós estamos em oração, quando estamos na conversa com o Pai, o Senhor começa a mostrar para nós, irmãos, pontos que são lindos dentro da vida familiar. O Senhor começa a resgatar em nós situações que nós já deixamos para trás. Movidos pela correria, movidos por tantos compromissos, nós perdemos a oportunidade de vislumbrar o nosso lar. E no momento de mais quietude, no momento de estar dentro de casa, o Senhor começa a levantar aquelas pessoas que estão ali conosco. O Senhor começa a mudar o nosso olhar para que nós possamos ver virtudes, possamos ver a bênção que é ter alguém para passar esse tempo de dor ao nosso lado. O Senhor nos recompensa com o prazer, queridos irmãos, de ver que Ele tem o controle sobre todas as coisas. E assim, se nós depositamos nossa confiança no Senhor, nós vamos, irmãos, não apenas verificando isso de uma forma teórica, mas nós vamos na nossa vida, no nosso dia a dia, entendendo que Deus controla tanto aquilo que está longe do outro lado do mundo, quanto Deus controla o que está aqui na minha frente, no meu dia a dia. Deus controla todas as coisas e assim eu sou recompensado em saber que eu estou colocando a minha fé no Deus verdadeiro e não num Deus qualquer. Num Deus que é capaz de ouvir a minha oração e não num Deus que é surdo, que é mudo, que é apenas um figurante dentro da casa de alguém, num altar ou alguma coisa assim. Recompensa em ver, querido irmão, que o Senhor não apenas me permite passar, mas o Senhor me dá vitória no meio dessa dor. E mais ainda, queridos irmãos, a própria morte, que é o medo que assombra totalmente a terra nesses dias. O Senhor renova a promessa de que ela é o último inimigo a ser vencido e foi vencido por Jesus naquela cruz. O Pai que te vê em secreto te recompensará, te dará consolo, te dará abrigo, te dará prazer, te dará livramento em todas as situações. Hoje é um dia complicado, irmãos. Para mim, pessoalmente, lembranças de pessoas que o Senhor já tomou para si, vêm no nosso coração, lembranças firmes, quando estão perto de nós. Porém, as melhores lembranças são aquelas das palavras boas que nós ouvimos e que testificam que estamos caminhando em direção ao nosso Pai. Estamos voltando para o nosso lar. E o Senhor está promovendo isso. Portanto, nesse tempo de oração, querido irmão, lembre-se que o Senhor Jesus nos chama a essa quietude. Aproveite esse seu tempo dentro de casa, no seu lar. Tire momentos de fato para você estar a sós com Deus, não apenas agora, nessa tarde, mas determinados momentos do seu dia, da sua noite, fique mais a sós, leia a palavra de Deus, ore ao Pai, porque em secreto, assim como você está, o Pai te vendo em secreto, vai recompensar o teu coração, vai trazer respostas, vai trazer bênçãos. Citamos aqui no início profeta Daniel, citando o profeta Jeremias. E esse mesmo Jeremias, ele traz palavra do Senhor dizendo: clama a mim, invoca-me e eu vou te responder, eu vou te entregar coisas que você ainda não conhece. Eu vou dar entendimento, doçura no seu coração, vou caminhar com você. E Jesus também nos diz isso nessa tarde. O Pai que nos vê em secreto, nos recompensará.
Quero convidar você então, querido irmão, irmã, a nós nessa hora nos rendermos ao Senhor em oração. A termos um tempo de fato de intercessão, de clamor, um tempo de entrega, de adoração. Quero te convidar a nós nos unirmos na presença do Pai nessa hora. Posso afirmar alguns pedidos aqui para você. Como igreja, estamos orando para que o Senhor esteja cessando esse mal. Mas se não é da vontade do Senhor, que o Senhor nos permita passar nesse tempo com confiança, com convicção, com entrega, com ousadia, com a pregação do Evangelho. Como igreja, queridos irmãos e irmãs, vamos orar pelos nossos missionários. Todos eles, cada um no seu lugar de trabalho, cada um com sua família. Vamos orar pelas congregações das nossas igrejas. Vamos orar pelos pastores que estão ali, pelos irmãos que estão labutando, pregando o Evangelho. Vamos orar pelas igrejas do nosso presbitério, cada uma delas na sua realidade local, os desafios que tem encarado. Que o Senhor abençoe cada pastor, que o Senhor abençoe cada conselho, que o Senhor promova cada dia um avivamento em cada uma das nossas igrejas. E não porque são as nossas igrejas, mas porque cremos que necessitamos do avivar do Senhor. Estamos orando, queridos irmãos, pela nossa nação, pedindo que de fato o Senhor promova transparência, limpeza, que o Senhor venha trazer toda a verdade à tona dia a dia, para que nós possamos olhar e buscar um tempo melhor. E eu sei que cada um de vocês tem seus pedidos individuais, um vizinho, um parente, alguém que está dentro da sua casa com você nessa hora, que precisa do Senhor, a sua própria vida, querido irmão, querida irmã. Como você tem lutado, como você tem lidado com esse tempo desafiador, seus sonhos, seus projetos, talvez alguns deles parados. Você jovem que está lutando com sua faculdade, sua escola, desafio de mercado de trabalho num tempo como esse. Você adolescente que está mais pensativo em relação aos seus amigos, que não tem podido estar com eles. Vamos orar pelas nossas crianças, têm sido tolhidas de poder às vezes ir num parquinho agora. Os nossos idosos, alguns já beneficiados pela questão da vacina, mas outros assustados com a questão da vacina, porque há tantas incertezas. Vamos orar pelos pais de família, pensando no sustento do seu lar, provisão sobre a mesa, as contas que vêm chegando e se acumulando. Vamos orar pelas mães de família, pelos mesmos motivos. Que o Senhor dê coragem a cada um de nós, irmãos. Que o Senhor traga essa palavra de uma forma muito prática, a que você seja incentivado a orar mais e mais. E mais do que pela resposta que vem de Deus, que você seja encorajado a experimentar mais do Senhor na sua vida. Em estar com Deus, estar aos pés da cruz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos curvamos diante do Senhor nessa hora, Pai, te buscando, exaltando o Teu nome, Senhor, porque Tu és Deus sobre todas as coisas. Não há nada, nem ninguém, Senhor, que possa sequer arranhar a Tua grandeza, a Tua glória, a Tua majestade. Tu és absoluto, Pai, Tu és supremo. Não há nenhum espírito, Pai,
nem territorial, nem local, ou quer que seja, não há nenhum espírito, ó Deus, que possa se achegar à tua grandeza, ao teu poder. Não há homem algum, ó Deus, que possa se levantar e te desafiar, porque tu és o Senhor de todas as coisas.